Meu Deus, senta um pouquinho. Tá difícil na terça-feira pregar depois desse povo. Roberto quebrou tudo semana passada. Silvano veio aí com a katana dele alagoana aí já, na verdade, saiu aí. Mas eu fiquei pensando hoje, no período da tarde, sobre como o nosso mundo aqui onde a gente vive é diferente. Sobre como tem uns costumes totalmente estranhos e avesso à nossa realidade. E aí eu separei alguns costumes aqui mais estranhos do mundo. O primeiro lugar que eu achei assim que me chocou muito foi um templo na Índia, onde tem mais ou menos 20 mil ratos. E esse templo, eles levam leite, e não só levam leite, mas eles acreditam que depois que os ratos beberam leite, se alimentar daquele leite vai trazer muita saúde e prosperidade para a vida deles. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que em alguns locais mais remotos da Indonésia o casamento é arranjado. Quem se casa, casa por casamento arranjado. Normalmente o pai da noiva tem um interesse maior no casamento. E é interessante que os mais tradicionais, eles colocam... Cadê? Pode passar. Isso, do casamento. Obrigado. Os mais tradicionais colocam sentados naquela cadeira. E aí a pessoa que está sentada naquela cadeira, o casal, fica 3 dias ali, recebendo as honras da família. E não vão ao banheiro durante 3 dias, literalmente. Não tomam banho, não se alimentam. Costumes. Na China, eles costumam se alimentar de morcego, de cachorro, de escorpião. Umas coisas muito loucas, né? Pode passar, filho. Vai vendo os desenhos aí, vai passando. E aí eles se alimentam, não é? Pega um cachorro lindo daquele na feira e levam, né? E aí eu fiquei pensando em alguns padrões de beleza pelo mundo. Né? Tem algumas tribos da Indonésia que eles acreditam que as mulheres têm que ter um dente parecido com um vampiro. É uma coisa assim bem legal. E aí eles têm um ritual para isso, e isso não é feito no dentista, e são outras mulheres que fazem com a lima. Muito legal. Né? No Quênia tem algumas tribos que quanto maior for a orelha de uma mulher, mais irresistível ela será. As mulheres ficam passando com essas orelhas e os homens ficam todos atrás dela. Mas na Etiópia tem o melhor. Olha lá que coisa legal. Não é? Quanto maior for os lábios de uma mulher, mais sexy ela é. Olha que coisa linda. E eu fiquei pensando, meu Deus, quais padrões esse mundo tem? É diverso. O problema é que muitas vezes nós estamos na igreja, no reino de Deus, trazendo padrões que não são tão extremos e aversos como esse para a nossa realidade de Boa Esperança e Brasil, mas padrões que na nossa realidade de Boa Esperança e Brasil são extravagantes, horrendos e estranhos para o reino de Deus. Quanto esse. É mais ou menos como se os anjos estivessem nos olhando viver e nos visse viver como nós olhamos para esses povos que não fazem parte da nossa cultura e achamos tão estranhos. Meu Deus, por que será que eles fazem isso? E nessa noite eu quero entender um padrão específico da vida cristã que não pode ser, que não podemos viver como nesse mundo, mas que precisa ser como no céu. Nessa noite eu quero pregar sobre o poder de servir. Poder de servir. Mateus 23, 11 diz o seguinte: o maior, amém? Está na tela. O maior entre vocês deverá ser o quê? Amém. Vamos todo mundo junto. Olha, para uma leitura feia ficou ótimo, mas vamos ler bonito agora, vamos ler novamente no 3. 1, 2, 3.
A cultura da terra não é a cultura do céu. Nós precisamos aprender a viver a cultura do céu, os padrões do céu. Nós não vamos para o céu para viver o que tem lá. Nós vamos para o céu porque já vivemos o que tem lá. E o problema de muitas pessoas irem para o inferno não é o fato delas estarem em um terreiro de umbanda e macumba, ou ter aliança, ou totalmente avesso de Deus. É porque elas estão vivendo tanto o padrão dessa terra, que quando essa terra queimar, elas queimarão junto pela eternidade. Se você quer ir para o céu, você precisa entender que você tem que viver o céu hoje. Deixar para viver o céu amanhã é certeza de uma vida inteira no inferno. Deixar para viver o céu amanhã é a certeza de que você pode e deve estar sendo influenciado por grandes entidades malignas na sua vida. Porque quem já bebeu água mineral, irmãos, não quer beber água da torneira de novo, é ou não é verdade? Tem um gosto diferente. Mas para quem nunca bebeu uma água mineral, qualquer água que brota na terra parece uma delícia para ela, mesmo que não seja mineral aquela nascente. Nós precisamos entender que talvez você até sirva, mas se você estiver servindo no padrão errado, não só não serve de nada, mas vai amaldiçoar a sua vida. Porque com Deus não adianta a boa intenção. Com Deus existe o correto e o errado. Eu e você escolhemos aonde vamos andar. Então, se você virar para mim nessa noite e falar, não, pastor, mas eu faço cheio da boa intenção. A pergunta não é se você faz cheio da boa intenção. Não, pastor, mas eu estou fazendo do jeito que eu acho. Não, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é se você está fazendo do jeito que Ele quer. Ou se você está fazendo do jeito que você quer. Porque o jeito que você quer só serve para uma pessoa. Só serve para você mesmo e para mais ninguém. O jeito que você quer só consegue agradar uma pessoa, você mesmo e mais ninguém. E com Deus é do jeito que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Ou Deus se torna dono, ou Deus se torna inimigo. E aí nós temos que escolher o que será da nossa vida. Pastor, como é servir no céu? Primeira coisa que eu preciso entender é que servir no céu é o quê? É um privilégio. Repete comigo assim, privilégio. Olha que legal. Repete comigo assim, privilégio. Repete, agora você vai falar, não como quem está jogado aí na cadeira quase dormindo, mas você vai falar como quem, sabe, quer falar essa palavra, privilégio. Olha, viu que é diferente? Números 3, capítulo 3, versículo 5. Falou o Senhor a Moisés dizendo, faze chegar a tribo de Levi, põe diante de Arão, sacerdote, para que o sirva. Olha que coisa interessante Deus fez. Deus tira o povo de Israel, Deus reúne as tribos, Deus organiza as tribos, depois Ele pega a tribo de Levi, coloca na frente de todas as tribos, e Deus determina, só essa tribo pode me servir. O que Deus estava fazendo com os descendentes de Levi era mostrar para todo mundo que não poderia servir em Israel quem queria, mas tinha um grupo que recebeu o privilégio. Privilégio. Pastor, o que é privilégio? Privilégio é vantagem ou benefício dado a uma pessoa ou grupo de pessoa. O principal fator nessa noite não é o que fazemos, mas é como fazemos. Eu ouvi uma história muito interessante, que é um desafio na minha vida. Agora eu lembrei que Natália está em casa com Isabela passando mal e está assistindo a mensagem, mas vou falar mesmo assim. Irmãos, é um desafio muito grande no supermercado para mim. Nossa Deus, eu não entendo o supermercado. Eu não entendo o mundo onde existe aplicativo de celular. Eu não entendo por que a geladeira já não compra. É uma coisa terrível. E eu vi uma história uma vez, que eu falei assim, essa daqui é só para mim, para mais ninguém. Que uma esposa, o sonho dela era que o marido fosse no mercado. Que mulher tem esse sonho aí, gosta que o marido vá no mercado com ele, levanta a mão aí. Não é um privilégio só meu. E aí o marido não ia. Não ia. E um dia ele foi. O dia que ele foi, quando chegou em casa, a mulher olhou para ele e falou assim, você não precisa nunca mais na sua vida ir no mercado comigo.
Aquele homem se encheu de uma ira tão grande, que os vizinhos ali, o pessoal chamou o pastor para ir lá separar a briga. E o pastor chegou lá, e quem contou essa experiência foi o pastor Luciano Subirá. E ele falou que ele chegou lá e ele não entendia a briga, porque o problema era o cara aí. E quando o cara foi, a mulher não gostou de tal forma que disse o quê? Nunca mais vá. E aí ele ali, naquele momento, ele ficou do lado, mas ele falou assim, não, eu não posso ficar do lado de ninguém, mas olhou para a mulher e falou assim, eu não estou entendendo nada, me explica. E aí ela olhou para o pastor e falou o seguinte, pastor, na verdade, eu não queria que o meu marido fosse. Aí ele falou assim, minha filha, agora que eu não entendi nada. Ela olhou para ele e falou assim, eu queria que ele quisesse estar lá comigo. E aí ele entendeu. A questão não é o que você faz, mas é como você faz. Que muda tudo. Eu posso dar um outro exemplo de casamento. Por exemplo, quando a mulher quer falar e o marido, ele não está no momento apto para ouvir, não é verdade? Ele não quer ouvir, como é que é? Ela fala, ele vai resolvendo outros problemas na cabeça, ele pega os celulares, né, e começa a resolver. É ou não é assim? Agora, quando o cidadão chega à noite, que ele quer alguma coisa com a mulher, ele deita na cama, olha nos olhos dela, e tudo que ela quiser falar, ele vai fazer o quê? Ou por quê? Ele quer o quê? Orar e dormir com ela, obviamente, né? Ele tem um motivo ali, ele tem um porquê ele está ali. Muitas vezes nós estamos sendo reprovados diante de Deus, quando o nosso suor cai no serviço, quando nós muitas vezes nos esforçando muito, mas estamos fazendo aquilo sem querer estar ali, estamos fazendo aquilo sem o coração estar ali. Tenta para imaginar pessoas, né? O Everton se casou. No sábado, tem pessoas, né, para se casar aí, imagina como é para a pessoa quando ela vai limpar a casa, irmão, quando você casou e você foi morar em uma casa, sendo de aluguel ou não, mas você foi limpar aquela casa a primeira vez, como é que foi? Nossa, você olhou, pegou uma escova de dente, né, esfregou os canos, é ou não é? O banheiro parecia mais uma sala de cirurgia de tão esterilizado que estava, é, não é verdade? Vão morar, é ou não é? Vão morar aqui, né? Colocou o sofá, um dedo da parede, ficou lá, um dedo, tá certinho, né? E tal, e viu tudo. Mas depois de alguns anos, como é que é limpar a casa? Vocês estão entendendo? E muitas vezes está acontecendo conosco na igreja. Nós nos convertemos, a gente vem para um culto, a gente se sente, né, muitas vezes, coração pesado por não estar fazendo nada, e quem não está fazendo nada tem que sentir isso mesmo. E aí a gente está com esse coração, estamos vivendo essa vida, e aí a gente decide, meu Deus, eu amo a Deus mais do que tudo, eu vou servir ao Senhor. E aquilo não dura muito tempo. O como fazemos muda no meio do caminho. Servir a Deus nunca é algo que eu tenho que fazer, mas servir a Deus sempre é algo que eu posso fazer. E muitas vezes as pessoas, elas estão falando, não, eu tenho que ir lá. Querido, você não tem que ir a lugar nenhum, você não tem nem mesmo que tomar banho. Ninguém vai ficar perto de você, mas você não tem que fazer isso. Mas você pode fazer todas as coisas. E servir a Deus é uma das coisas que você não tem que fazer, mas você pode fazer. O privilégio de servir não é da igreja local, é seu. É simples assim. Mas muitas vezes nós estamos achando, não, meu conhecimento técnico, a minha capacidade de cozinhar, a minha visão de detalhes, o meu jeito, tudo que eu sou, essa igreja tem o privilégio de eu estar nela. Querido, nenhuma igreja tem o privilégio de você estar, é você que tem o privilégio de ir para o céu e participar do reino de Deus e fazer parte de uma igreja. O importante nunca será você, mas o Jesus da igreja. E muitas vezes nós estamos achando que nós somos o insubstituível, sabe? Nós somos os invencíveis. Não, se eu parar, eu quero ver quem vai fazer. Eu te garanto que se você parar, você vai ver alguém fazer. E com certeza melhor do que você. Você está prestando atenção no que eu estou falando ou você está voando? Então presta atenção, tem alguém nessa igreja que sabe fazer o que você sabe fazer, melhor do que você. E se você der bobeira, Deus faz o que fez com Elias. Tira você e coloca Eliseu lá.
Eu tenho certeza que tem pessoas nessa igreja, eu já disse para elas, que fazem muito melhor o que eu faço nessa igreja. Mas todo dia eu me esforço, porque é um privilégio fazer o que eu faço nessa igreja. E muitas vezes as pessoas, elas não encaram assim, elas são os super melhores. São os únicos. Não, porque eu sou bom. Eu sou boa. Se você é bom e boa, por que sua mãe não ficou em casa com você ou não está querendo te enxotar já para você sair para casar? Eu sou bom, eu sou o melhor. Se você é tão bom, se você é tão insubstituível, por que você precisa carregar uma cruz para lembrar que alguém teve que morrer por você? E às vezes nós estamos vivendo assim. Eu já vi pessoas nessa igreja, em boa esperança, dizer assim: se eu sair, não tem quem faça. A pessoa saiu e tinha um monte de gente para fazer. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, se eu não fizer, ninguém faz. Eu falei: irmãos, tem hora assim que eu tenho que ser muito igual ao meu pastor. Meu Deus, como eu preciso do meu pastor me discipular. Eu discipulo quase todo dia, irmão, preciso demais. Demais. A pessoa mais precisa discipular na igreja é eu. A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, se eu não fizer, ninguém faz. Eu falei: querido, você deve estar tão cansado, então. 3 meses sentado para você descansar. E quem vai fazer? Eu falei: não interessa para você, o pastor que é eu, né? Então você vai ficar sentado. Deu 1 mês e meio, a pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, deixa eu fazer. Eu falei: querido, eu disse 3 meses, não 1 mês e meio. Deu quantos meses já? Nunca mais reclamou. Porque às vezes a gente acha que a gente é o melhor do mundo. Deixa eu dizer uma coisa, querido, no mundo tem muita gente melhor do que você. Deus começou a obra dele, não foi quando você se converteu, foi quando ele criou o mundo. A gente só faz parte daquilo que está acontecendo. A gente só faz parte daquilo que está acontecendo. As coisas que existem no céu são infinitamente superiores àquelas que existem na terra. Mas muitas vezes a gente vem para servir com aquele coração assim: eu resolvo tudo, eu sou bom. Quando eu pego o instrumento, como é que é aquelas frases de músico? Quando eu pego o instrumento chora. Com certeza, chora para parar. Né? As pessoas não têm servido e têm perdido a oportunidade, porque na cabeça dela, servir se tornou um fardo e não um privilégio. E não um privilégio. Quando servir se torna um fardo para você e não um privilégio, eu posso te garantir nessa noite que você não está servindo a Deus, porque você não entende a grandeza de quem é Deus e você se perdeu no meio da caminhada. Irmã Aurenilda está aqui no culto dessa noite, levei ela para ministrar lá em Santa Maria, e ela começou, a primeira aula que ela deu foi só sobre o quanto ela é apaixonada em ser professora. O altar ficou pequeno para ela. Ela pulava, não posso falar, né, minha irmã? Ela pulava, ela gritava: eu amo o Antigo Testamento. Quase que a gente estava sentado lá, estava gritando assim: a gente ama também! Porque ela estava eufórica, animada, para ministrar a aula lá. E eu fico olhando para algumas pessoas, irmãos, e pastor, o senhor está lembrando de mim? Provavelmente, irmão, estou pregando sobre servir, né? Estou falando de ligar, que eu ligo para algumas pessoas, e quando você fala que é servir, a pessoa sempre tem: não. Minha coluna, eu quase que eu penso assim: eu fui curado. Não, pastor, eu tenho que descansar, eu sei que todo mundo tem que descansar, todo mundo tem problemas, todo mundo tem família, nós temos que priorizar a nossa família. O problema não é quando a gente não prioriza a família, o problema não é quando a gente não descansa, o problema é quando se torna um fardo. Quando servir se torna um problema na nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta para você: servir é um fardo ou um problema para você? Aliás, eu servir é um fardo ou um privilégio para você? Quando dá uma terça-feira, você pensa assim: posso ir no culto? Ou você pensa: eu tenho que ir no culto? Eu fico pensando, algumas pessoas ficam reclamando, né? Como nosso irmão Silvano pregou tão bem aqui hoje. Nossa, né? Eu tenho que discipular um monte de gente problemática. Irmão, para pensar, que capacidade você tem para atender pessoas e está atendendo? Tem gente que faz 4 anos de psicologia. A pessoa vai lá na sua casa, abre a vida e você ainda acha, confiando que você tem a resposta para ela. Talvez você mal lê os 4 evangelhos. E ela acredita na sua vida com Deus. E você ainda acha que é um fardo?
Você já parou para pensar que talvez o fato seja ouvir os seus conselhos e não ser discipulado por você? Muitas vezes nós estamos reclamando das oportunidades que vão engrandecer a nossa vida. Quem fica esperando ser chamado para servir não entendeu o quanto insignificante nós somos. E o quanto servir é um privilégio. Está errado aí. Está quando? É quanto servir é um privilégio. Sabe, eu acho tão bonitinho. Falo para as pessoas do seu lado assim. Tem gente que é bebezinho na igreja. Fala com ela. Ela olha assim. Deixa eu ver. Vou falar de um instrumento aqui. O Wesley está na... Eu sempre uso o Everton. O Wesley está no lugar dele. Vou usar ele. Aí a pessoa olha e fala assim. Ai, podia tocar teclado. Ninguém me chamou. Eu sei tocar teclado, mas não vou tocar teclado. Deixa lá sem teclado. Ah, meu Deus. Eu entendo que tem novo convertido com 20 anos de igreja. Eu entendo isso. Eu só não entendo por que preferem ficar como novo convertido. Ah, eu sei lá no som em resolver os problemas, mas está dando microfonia. Querido, se você soubesse o quanto de maldição você acumula na sua vida, quando você sabe fazer o bem, vai lá e não faz. E a Bíblia diz, quando eu sei fazer o bem, não faço, eu cometo pecado. É porque você não entendeu o privilégio que é ir lá e apertar um botão. Porque quando você chegar no céu, você entender o privilégio que é sentar naquele computador e apertar um mouse, você vai se arrepender amargamente pela eternidade de não ter apertado aquele mouse na terra, de ter ficado sentado aquele dia, se achando melhor do que Jesus, porque ele não ficou no céu, mas ele desceu para servir você naquela cruz, e você ficou sentado pensando assim, eu não, vou deixar o trem pegar fogo mesmo. Comigo é assim, com você é assim, mas com Deus não é. E é por isso que você não vai pegar fogo no inferno. Por isso que Ele salvou sua vida. Porque quando você não queria, Ele foi lá e fez você querer. E muitas vezes na hora de servir, depois que a pessoa não vai mais para o inferno, estava solteiro, solteira na igreja, só misericórdia, só casava com Deus ou na macumba. Alguma entidade tinha que resolver, porque ninguém suportava. É, não é verdade? Aí agora que a vida nem melhorou, deu uma ajeitada. Hoje, vou para o culto só para ouvir. Que bom, você veio e ouviu e está ouvindo seus erros. Entendeu? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, para quem veio você, não para quem ficou outra pessoa. Servir. E algumas pessoas vão vivendo a vida com esse orgulho, com essa soberba, e não entende o privilégio. Quem entende o privilégio é ele que pede, ele implora. Cada coisa que vai, a maioria das coisas que vai acontecer nessa igreja, eu participo porque eu vou lá e eu peço. Pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, está organizado isso, dá uma olhada naquilo. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Tem gente que nunca pede para ajudar. Você literalmente está lidando com a soberba em pessoa. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta, qual foi a última vez que você pediu para ajudar? Porque tem gente que nem pedindo, não ajudo. Não ajudo. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, fica aí, não ajuda. Cada momento que servimos, os nossos olhos precisam estar em Deus e não nas pessoas. Quando a moça que está lá hoje, passando o slide do louvor, ela passa o slide do louvor, ela não passa o slide do... Nossa, eu gosto que a Dila canta aquela música terça-feira. Nossa, eu gosto... Ela não está aqui porque a Dila e o Vitor estão aqui. Ela não está aqui porque você está sentado aí. Ela está aqui porque Deus está vendo ela clicar e o slide está passando e ela está servindo a Deus. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas não têm intimidade nenhuma com Deus, como o Silvano pregou, e quando elas vêm servir, elas ficam olhando para todo mundo. Nossa, eu estou com problema com fulano, eu estou com problema com Beltrano, eu estou com problema com Ciclano, que você não está com problema com ninguém, você é o problema. Tem gente que tem dificuldade de relacionamento em casa, tem dificuldade de relacionamento na igreja, tem dificuldade de relacionamento no emprego, tem dificuldade de relacionamento com os amigos, e ele e ela acham que o problema é as pessoas. Você literalmente é o problema. Quando as pessoas chegam perto de você, elas querem estar com você, ou elas querem estar longe de você. Você é amado pelas pessoas em volta de você,
ou você normalmente está em briga com as pessoas em volta de você? A gente tem que entender, irmão, quando a gente é o problema e se eu tivesse em Santa Maria, diria vergonha na cara. Mas aqui é entender e deixar-se, né, entender que está errado. O privilégio de entender que eu não sirvo a Deus, eu sirvo pessoas. Aliás, o privilégio de entender que eu não sirvo pessoas, eu sirvo a Deus. Quando eu prego nessa noite, eu não estou servindo você, eu estou servindo. Quando ele está lá no som, ele não está servindo a mim, ele está servindo a Deus. Quando o menino da iluminação está lá, ele está servindo quem? Quando o pessoal da salinha infantil está lá, ele não está servindo você para ter um minuto de paz com seu filho. Está servindo a quem? Quando o pessoal da multimídia está ali, está servindo a quem? Quando o pessoal do louvor está aqui, está servindo a quem? O menino que está ali, o Levi que coloca a água aqui, está servindo a quem? O Cleuto está servindo a quem? É só você que acha que está servindo a alguém, não a Deus, porque você não tem intimidade para servir a Deus. Porque, lembra quando Eliseu estava lá e estava vindo um exército, e o servo dele subiu correndo desesperado? E aí, Eliseu olhou para Deus e falou assim, deixa ele ver. E aí, quando ele olhou, ele viu um exército de anjos. Sabe o que aquele servo não tinha? Intimidade. Sabe por que ele não conseguia ver o exército? Porque ele não conseguia ver Deus. Sabe por que para você servir não é um privilégio? Porque você não tem intimidade e não consegue ver Deus. Porque quem tem intimidade e consegue ver Deus, não é uma questão de servir, ele se joga. Porque ele entende que ele está onde ele nunca vai merecer estar. Ele entende que ele recebeu, ela recebeu o que nunca vai merecer receber. E é possível que nessa noite o seu coração já tenha sido apodrecido, não por causa das pessoas, porque olhar para as pessoas é um problema seu. Você deveria olhar para Deus. Mas é possível que nessa noite o seu coração esteja apodrecido pelo pecado e você esteja com a sensação horrível quando serve e nem querendo servir por causa de uma coisa: você está longe de Deus. Entendeu? Primeiro motivo, porque eu sirvo, porque servir é o quê? Então, feio a gente já aprendeu a falar, agora vamos aprender a falar bonito. Porque servir é o quê? Privilégio. Privilégio. Pastor, como é o serviço no céu? Servir no céu, repete comigo assim, uma missão. Quem entende que servir é uma missão, não consegue parar. 1 Coríntios 1, 22 diz, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Presta atenção o que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto aqui. Eu posso traduzir numa linguagem melhor? Se eu fosse escrever uma carta assim, com muita intimidade, eu ia escrever assim: puxa na memória quem você era. Segundo as pessoas, você não tinha inteligência nenhuma. Você não tinha nenhum poder de influência em nada. Você falava e não tinha ninguém para ouvir. E você não tinha importância na sociedade. Mas você se entregou a Jesus. E Ele fez você ter tudo isso. Pessoas nessa igreja, presta atenção, olhe para mim, querido. Pessoas nessa igreja que passavam pela rua e ninguém sabia o nome, estão se tornando líderes poderosos. O problema é que quando chega aqui em cima, acha que é bom demais. E se esquece que a capacidade que nós temos é quem nós éramos antes de Jesus, naquela sujeira de mundo. E Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar quem você era, e lembrar que a única coisa que você consegue fazer na vida é ser aquela pessoa que você era. Mas tudo que Deus pode fazer na sua vida é pegar quem você era e transformar em um grande homem e mulher de Deus. É por isso que algumas pessoas começam a perder o tempo. A vida delas dá uma melhoradinha, está muito longe do que Deus era, e elas não acham que estão com o rei na barriga, elas acham que são um rei que está na barriga de alguém. Todo nascimento acompanha de uma missão que Deus entrega de forma individual ao ser humano. A missão que Deus entregou na minha e na sua mão é um tesouro que nós devemos carregar. Mas tem pessoas que estão voando. Tem aquela pessoa que você fala com ela, ela nunca entende. Você fala assim, querido, você bota água nesse copo.
A pessoa olha para você e fala assim, qual copo? Assim, meu Deus. Esse copo, aqui, ó. A pessoa vira para você e fala assim, o que tem? Colocar o que aí dentro? Fala assim, querido, você vai pegar água e vai colocar nesse copo. Ela vira e fala assim, qual água? Tem gente que está assim no reino de Deus, eu estou pregando e a pessoa está assim, vai fazer o que mesmo? Vai servir o que mesmo? Por quê? Porque você ainda não encontrou o propósito por qual Deus fez você nascer de novo. Tem que existir e existe um motivo para você estar vivo. Fala com a pessoa do seu lado assim, você não está vivo só para engordar. Está para fazer alguma coisa. E na vida as pessoas não entendem isso. A missão, o tesouro que Deus entregou para elas, elas transformam em um grande problema. A missão, preste atenção nisso aqui, a missão, o chamado, chama como você quiser. Depende do influenciador que você segue hoje, na verdade. A missão, o chamado, o propósito, isso tudo aí, basicamente vai definir a sua vida cristã. É isso aí. Olha o pessoal do infantil. Quando você olha para eles na igreja, eles são o pessoal da onde? Do infantil. Não é verdade? Se tiver um menino chorando, você vai entregar para quem? Vai entregar para o pessoal do louvor? Você vai entregar para quem? Pessoal do infantil. Se estiver precisando, quando chega o momento do apelo, que os músicos demoram a subir, todo mundo olha para quem? Pessoal do louvor. Porque quem resolve o problema do louvor é quem? Se suja aqui, todo mundo olha para quem? Cadê o diácono? Cadê o pessoal que vai servir? É ou não é verdade? Por quê? Porque a seu chamado, a sua missão, define a vida cristã que você vai ter. Na sua vida cristã, você é um cristão de sucesso ou de fracasso? Porque tem pessoas que literalmente são fracassadas na sua vida com Deus e elas não entenderam ainda. Na coisa mais importante que ela vai ter na vida, que é quem? Coisa mais importante da sua vida é quem? A coisa mais importante da sua vida é quem? E tem gente que é um fracassado na coisa mais importante da vida dele ou dela. Pastor, me ajuda a entender se eu sou um fracassado. Vou te ajudar, talvez você é. Se você morrer hoje, muda o que na igreja? Pastor, muda nada. Adivinha o que você é? Não, pastor, eu sirvo a Deus. Você serve a Deus como? Vai morrer, vai para o céu? Qual é o lugar que a gente tem aqui para servir a Deus? Não, sério, irmão, tem coisa que é lógica, amém? Tem coisa que você não precisa ficar desenhando e pintando. É a igreja. E aí você olha para algumas pessoas e literalmente, se elas morrerem, muda o que na igreja? Nada. Sabe por quê? Porque fracassou. Naquilo que deveria ser o mais importante, no seu serviço a Jesus. E se você é uma pessoa fracassada, eu quero dizer que quando você chegar no céu, você vai ter que prestar conta disso. E muitas vezes não é o que eu faço, mas é como eu faço. Olha aqui, versículo poderoso, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, membros em particular. Irmão, nós não somos membro de Cristo para a gente tentar ficar adivinhando que órgão o irmão é. Ah, você tem cara de nariz. Olha para a pessoa do seu lado, ela tem cara de quê? Ah, você tem cara do mindinho do dedo do pé, que vive batendo. Está meio bagaçado assim, né? Está meio torto. Né? Você tem cara de cotovelo. Tem gente que tem cara de cotovelo quando vigia. Está chupando limão o dia inteiro. E aí a gente vive nessa vida sem entender que o fato de ser corpo é porque cada um tem uma função a desempenhar. Eu não preciso dizer aqui que cada parte do seu corpo é importante. Você precisa de todas as partes todos os dias. É ou não é verdade? O problema é que algumas pessoas não entendem isso. E sabe qual é o problema das pessoas que não entendem isso? É que quando um pé não pode pisar, o outro tem que carregar o peso dobrado. Quando você não serve, não é que fica nada a ver. O fato de você não servir vai fazer alguém dessa igreja ter que servir para você. E isso significa que ela está sacrificando o tempo dela, a família dela, tudo dela, só para você ficar sentadinho, sentadinha aí, achando que é o rei na barriga de alguém.
como dizem que eu fico meio bravo quando eu estou pregando, para você me ajudar, pergunta para a pessoa do seu lado assim, é justo alguém ter que te carregar quando você deveria estar carregando alguém? Na nossa vida, nós fomos acrescidos de habilidade. Sabe qual é o problema das pessoas? É que o demônio, o Mamon, já corroeram tanto o coração dela, que tudo que é habilidade que Deus dá para elas pensam assim, vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro. Deus me deu a habilidade de fazer isso. O que ela pensa? Vou ganhar dinheiro. O dinheiro que nós ganhamos é algo mais do que fazemos, mas não é o propósito da habilidade no qual recebemos. Você precisa entender que o maior pecado da vida de algumas pessoas é ser egoísta ao ponto de só servirem se for a troca de quê? Dinheiro. Dinheiro. Preciso de dinheiro, pastor. Se tiver que ajudar na limpeza da igreja, eu só ajudo se fizer o quê? Pagar. Pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Dinheiro. Se der dinheiro, vem. Se não der dinheiro, aí não vem. Se der dinheiro 5 horas da manhã, está ligando o pastor, hein? Que hora abre a igreja? Qual vai ser o lanche? X-egg bacon? Não. Nem compra X-tudo, aí quer chegar na igreja, quer ganhar X-tudo. Tem gente que é assim, não entendeu o privilégio. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando você usa as habilidades que Deus te deu de forma egoísta, pensando somente em você, você sempre terá motivos de frustração e fracasso na vida, porque não foi para isso que Deus te fez, você está fora do propósito. A habilidade que Deus te deu é muito superior à carreira que você tem. É algo que você precisa fazer no reino de Deus. Uma pessoa só é bem-sucedida em suas habilidades quando as habilidades servem mais a Deus do que a elas mesmas. Eu achei fantástico. Geraldo tá na época da colheita do café. Eu precisava urgente de um pedreiro aqui, não estava conseguindo achar. Geraldo deixou de ganhar dinheiro lá. Veio para cá, né? Fez tudo que a gente precisava que fizesse. Foi embora. E eu falei, Chile, separa uma oferta para ele. Ele não queria pegar a oferta. Tem gente que só é movida através de dinheiro. Trabalha até meia-noite para ganhar o dinheiro. Mas se precisar tirar 1 hora, 2 horas da semana para servir numa célula, tem gente que gasta um rio de dinheiro com coisa supérflua. Mas se for para levar o lanche da célula, leva biscoito de sal murcho. Suque. E chega no supermercado reclamando, nossa, tem que comprar o lanche da célula. Tem que levar lanche para a célula. Quando você está na célula, você faz o quê? Jejum ou come? Meu filho Miguel, 5 anos de idade, virou para mim e falou assim, pai, quero levar o lanche da célula. Tem gente que tem 30 anos de idade. Eu quero dinheiro. Está dando dinheiro na célula. Dinheiro. Aí eu fico assim, sabe, enchendo meu coração de dúvida do quanto essas pessoas amam Jesus. Tem uma pessoa aqui na igreja, que eu nunca peguei a permissão para falar o nome, vou falar, todo mundo vai saber, e eu não vou falar o nome. Mas que conserta os nossos computadores, faz tudo aí. E aí a igreja de São Gabriel me ligou, pastor, eu preciso comprar um computador. E o cara está cobrando X valor para poder indicar as peças e montar. Peguei e falei, espera. Peguei o celular, mandei um off. Fulano, a igreja lá está cobrando isso, está precisando comprar um computador, fazer isso. E o cara está cobrando isso. A pessoa respondeu na hora, fala para não pagar. Me dá a gasolina, eu vou mandar as peças, eu vou lá em São Gabriel. Montar o computador que a igreja precisa, porque esse dinheiro é um absurdo. E a pessoa não é membro da igreja. E está aqui na igreja toda semana, servindo. No horário de trabalho que poderia estar ganhando dinheiro, que é autônomo. E tem gente que depois do horário de trabalho, para vir no culto, é um custo.
É um custo. Não tem quando aquele pessoal carregava a múmia lá no tempo do Egito? Tem gente que literalmente você está arrastando uma múmia. Vem reclamando e volta reclamando. Não há nenhuma dificuldade em Deus liberar dons, mas há muita dificuldade nas pessoas de usarem para Deus, porque normalmente elas usam por motivo egoísta. Se ninguém nunca disse que você é egoísta e você precisa ouvir, olha para mim que a luz está iluminando e eu vou dizer, você é egoísta. E a sua vida não vai para frente porque você é egoísta. E toda oportunidade que parece que você vai pegar, Deus te para porque você é egoísta. E eu vou te provar. Vamos lá, número 6. Mateus 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Que interessante, né? Quem costuma querer acumular tesouro só na terra, o que acontece? A traça e a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e... Eu acho interessante, esse nível de pessoas egoístas, elas sempre andam frustradas que as coisas não vão para frente. Ela compra um carro, bate motor. Ela vai comprar uma casa, está num preço incrível, outro chega e compra. Ela vai comprar uma roupa, na hora de pagar, outro chega e paga e leva a roupa. Ela cria um plano, é impossível dar errado. Adivinha o que dá? Errado. Porque um princípio espiritual está operando contra ela. Mas acumulem para vocês aonde? Tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam e nem furtam. Uma igreja fracassa em sua missão, preste atenção, quando precisa terceirizar a missão dos negligentes. Querido, não sou eu que tenho que te dizer o que precisa ser feito nessa igreja. Você tem habilidade nessa área. A minha pergunta é, você não está vendo por quê? Não, pastor, eu estou vendo os negócios aí que precisa. A minha segunda pergunta ainda é pior ainda. Por que você não fez ainda, se está vendo? O que precisa acontecer na sua vida para você acordar que você é servo? Por isso, querido, nós não podemos fugir da sobriedade. As nossas habilidades, aquilo que Deus nos deu, não é para nos enriquecer e satisfazer todos os desejos da nossa vida, mas é para servir a Ele. E muitas pessoas, nossa, preste atenção aqui, ó. Talvez essa seja a chave. Presta atenção, você que está me ouvindo em casa. Talvez essa seja a chave do porquê você tem uma vida de fracasso, tão fracassada, parece que roda e está no mesmo lugar, parece que nada muda, o sentimento, você olha em volta, parece que está tudo do mesmo jeito, parece que está todo mundo rompendo e você não rompe. Olha só, quando pedem, não recebem, pois pede por motivos para gastar em seus. Quantas pessoas pediram carro e Deus não dá? Quantas pessoas pediram para prosperar e Deus disse não? Porque elas não pedem para usar para Deus, elas pedem para usar para quem? Para elas mesmas. A não ser que pague, né? Pergunta a pessoa do lado assim, você é aquele que só vai no dinheirinho? Pergunta para ela assim, você anda com a maquininha aí no bolso para servir a Deus? Nossos sonhos são fruto dos dons que recebemos. A nossa capacidade, ela foi entregue por Deus para a nossa vida. Não é nada demais você usar aquilo que Deus te deu para a obra dele. Você está entendendo? É isso aí. Mas tem muitas pessoas que parece que a gente explica, e elas não entendem. São pessoas que estão paradas. São pessoas que se morrer hoje, acontece o que na igreja? Nada. Pessoas fracassadas na sua vida cristã. E aí a gente começa a entender por que algumas pessoas estão prosperando. Por que algumas pessoas estão avançando. Por que outros roda e estão aonde? Meu Deus, tem gente que é assim, meu Deus, nós já estamos em 2027 e eu estou igual 2018, antes da pandemia. Tem gente que vai ficar assim. Preste atenção na parábola do talento. Deus deu 1 para 1. O que o cara fez? Enterrou. Deu 2, 3, 4. Quando Deus voltou, aquele que não fez nada, o que Deus fez?
a quem muito foi dado, muito será, e a quem muito confiado, muito será pedido. Deus tomou o cara que só tinha um. Eu falei, você não fez nada? Eu te dei habilidade para usar no reino, você só usou na sua profissão para ganhar dinheiro. Eu te dei saúde, eu te dei condição, você aposentou e ganhou tempo, e você não fez nada, então o que você tem será tirado. E vai fazer o quê? Dê para quem tem muito. Você é alguém que no ano de 2021, Deus vai tirar para dar para o que tem muito, ou você é alguém que no ano de 2021 vai receber muito de Deus? Quem é você? Alguém que, porque tem gente que não acha que literalmente a pessoa vive como se Deus não existisse. Está na Bíblia, mas não acredita que vai acontecer. Não, isso vai acontecer não, Deus não existe não. Vai acontecer. A minha pergunta é, quem é você? Você está preparado hoje para Deus arrancar o que colocou na sua mão? Ou você está preparado hoje para estender as mãos e receber tudo que Deus vai colocar na sua mão? Porque eu não sei se você entendeu nesse versículo, mas para Deus o quanto uma pessoa recebe nunca é demais. O cara tinha 5, o cara tinha muito. Deus falou, o cara não tem muito ainda. Dê mais, dê mais, dê mais. Porque aqueles que se entregaram por completo, entendam uma coisa, Deus se entregou por completo. E Deus não nos abençoa no padrão humano, Deus nos abençoa no padrão dele. Porque tem gente que é assim, né? No lanche da célula, no lanche da célula eu vou levar biscoito. Mas se for um lanche mais especial, não sei o quê, aí eu vou fazer uma picanha. Estou dizendo que todo mundo tem que levar picanha, mas se levar, me convide, amém? Só isso. Mas o fato é que tem gente que tem esse coração, fica medindo. Você está fazendo sentido para vocês ou não? Se está fazendo, diga amém. Nós precisamos entender que primeiro é um privilégio. Segunda coisa é que é uma missão. Eu não sei qual missão Deus te deu. Eu sei que, por exemplo, a minha não é cantar, é pregar, eu prego. Você está perdido, filho, você está pior ainda do que quem está fazendo mal feito. Ou talvez está igual, não sei. Né? Tem que medir a balança aí. Mas o fato é que quando nós servimos, nós temos a oportunidade de quê? Que bom que a gente aprendeu a ler feio. Vamos ler bonito agora? Quando nós servimos, nós temos a oportunidade de quê? Quando alguém nasce de novo, oh Deus. Presta atenção, quando alguém nasce de novo, o diabo não pode tocar nas promessas do céu. Ele não tem domínio lá. Mas quando alguém nasce de novo, o diabo vai tentar fazer de tudo para essa pessoa não viver as promessas da terra. E ele vai fazer de tudo para você não ser abençoado. Ele vai fazer de tudo para os seus sonhos não se realizar. Ele vai fazer de tudo para você viver nessa vida miserável financeira que você vive. De pegar em vários dinheiro durante o mês e nunca ter R$1 no bolso, não saber onde gasta. O diabo vai fazer tudo isso para aprisionar as pessoas, porque ele pode fazer nessa terra, quando ele nos influencia a viver de forma errada, a servir de forma errada. Existem 2 tipos de bênção. Existe a bênção geral. Qual é a bênção geral, pastor? Fez chuva, fez sol, ventou. Não é? Tem algumas bênçãos de provérbios que qualquer um que cumprir vai ser abençoado. Mas preste atenção aqui. Tem coisa que Deus só vai dar para aqueles que são filhos e vivem como filhos dele. Então tem muita promessa que algumas pessoas leem na Bíblia. Ah, essa promessa é tão maravilhosa, como eu queria receber. E não vai receber. Não porque Deus é ruim, não porque não pode receber, mas porque o coração ainda está endurecido como uma pedra. E quando o seu coração está endurecido como uma pedra, Deus não abre o mar para você passar. Deus abre o mar para você ficar lá dentro quando ele se fechar. Porque o problema do mar fechado na vida de Faraó não foi Deus, foi ele. E é por isso que algumas pessoas olham ao redor e parece que o mar está se fechando na vida delas. Porque elas não entenderam ainda. Marcos 10, 28 diz assim: então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campo, por causa de mim ou do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs,
mães, filhos e campos, e com eles também vai vir perseguição na era futura e a vida eterna. Deus, olha aqui para mim, Deus não tem problema nenhuma de te dar 100 vezes mais o que você pede. Deus não tem dificuldade nenhuma no mundo, não falta poder, não falta nada, para Ele te dar 100 vezes mais do que você sonhou que poderia chegar um dia. A grande questão é que como você serve hoje, mostra se seu coração está pronto para receber ou não. E se você não está recebendo, querido, não ache que a culpa é do signo e do horóscopo, é você que está errado mesmo. Tem alguma coisa errada que tem que corrigir na sua vida, e a única pessoa que não acorda para isso é você. Fracasso na vida de muitas pessoas é porque elas acham que a igreja é um lugar para ir, não um lugar para servir. Esses dias eu cheguei em Santa Maria, cheguei mais cedo, lá quando chove, alaga. Ainda, nós vamos reformar, vai ficar um negócio fantástico lá. E aí, eu cheguei, olhei, imediatamente peguei o pano, comecei a secar, sequei tudo. Organizei as cadeiras, as pessoas chegaram, sentaram, eu não preciso saber que eu servi. Eu não servi para elas, eu servi para quem? E eu não ia fazer um culto para Deus que Ele podia escorregar e cair. Muitos sonhos de algumas pessoas parecem que não vão acontecer, ou elas já até desistiram de sonhar, elas só ainda não entenderam que é porque elas não começaram a servir. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, fiquei sabendo que o senhor ganhou um sítio lá no lugar lá onde é que todo mundo quer comprar lá. Eu falei assim: ganhei, o dinheiro está chegando. Já estou preocupado com o imposto de renda. Ele falou assim: ah, é por quê? Eu falei assim: porque o cara que dá a terra dá o dinheiro para construir a casa, amém, irmão? E às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: mas você gasta tempo demais na igreja. Você faz muita coisa que não é o seu chamado fazer. Quando os meninos dão manutenção no som, quando montam o andaime, eu fico aqui, irmão. Você entende o que? Nada, eu dou o lanche. Fica aqui, ó. Eu venho para cá, saio meia-noite. Não precisava de eu estar aqui. Às vezes eu acho até que eu mais atrapalho que ajudo ficando aqui. Mas sabe por que eu venho? Porque eu posso vir. E talvez eu poderia não poder vir. Mas eu tenho o privilégio de poder estar nesse lugar. Eu não sei como eu vou estar daqui 10 anos, mas eu posso te garantir uma coisa nessa noite. Enche mais desejo o meu coração vir para dentro de um templo do Senhor e servi-lo, do que ligar um Netflix e passar horas se alimentando de um monte de porcaria. Para mim descansa mais quando tudo acontece e Deus recebe do nível que Ele precisa receber. Mas algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas não entendem porque não têm sido abençoadas. 2 Tessalonicenses 3,10 diz: quando eu ainda estava com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não. Irmãos, Deus não vai contra a sua palavra. Se você está sentado, e obrigado, filho, obrigado. Se você está sentado e não está servindo, quem não trabalhou que não? Você não trabalha, você acha que o maná vai cair para você? Você acha que Deus escreveu a Bíblia e a única pessoa que Deus vai burlar a lei que Ele mesmo escreveu vai ser você? Irmãos, chega uma hora que nós não podemos mais continuar na vida que nós estávamos. Chega uma hora que a gente tem que mudar. Literalmente, chega uma hora que a gente tem que tomar vergonha na cara e mudar de vida. Sabe, o meu coração se enche de alegria quando eu vejo isso. Um irmão virou para mim e falou assim: pastor, toda segunda-feira separa para mim algo que eu vou fazer na igreja, que eu tenho um tempo de folga do serviço, eu vou vir servir na igreja. Tem gente que fica o dia inteiro em casa, acorda meio-dia. Uma vida miserável essa. Porque se você é assim, você tem uma vida miserável que ninguém quer ter.
E não vem. Não vem. Sabe, pessoas que deixam se encher de sentimentos negativos, pessoas que retiram os olhos de Deus e colocam nos homens, pessoas que deixam seu coração se encher de orgulho. Quando nós não servimos, nós perdemos, porque a gente deixa de ganhar, porque só vai comer quem trabalhou. E é por isso que ninguém tem que te pedir nada, é você que tem que pedir para fazer, é você que tem que achar um serviço para fazer, é você que tem que correr atrás de alguma coisa para fazer. Tem algumas pessoas que verdadeiramente você tem que adular elas, para elas poderem ser abençoadas no céu. Você conversa com elas e elas falam assim, não tem outra pessoa não? Eu fico pensando, misericórdia. O texto que eu disse de Mateus 25, 29, tire um talento dele e entregue ao que tem 10. Pois o que tem mais será o quê? Você tem servido, querido? Você tem se dedicado? Você tem se esmerilado? Você tem colocado o coração na obra? E você olha para trás e pensa assim, meu Deus, da onde Deus me tirou, Ele já me deu muito, relaxa. Porque quem tem, mais será dado. E quando ela tiver de novo, mais será dado. E quando ela tiver mais ainda, mais será. E quando ela achar que não tem mais como receber, mais será. Ah, pastor, mas eu sou desses que não faz nada. Então relaxa, porque até o que você tem hoje vai ser tirado. Porque não é injustiça de Deus tirar o que é dele da sua vida, porque ele é dele, não é seu. Meu sonho é chegar no céu, Jesus olhar para mim e falar assim, você me deu orgulho lá embaixo. Ah, irmãos, é muito bom ser elogiado pelo pastor, eu gosto. É muito bom, irmão, mas quando eu chegar no céu, se Deus olhar para mim e falar assim, filho, você me deu orgulho lá embaixo. Ah, irmão, isso é maior do que qualquer salário nessa terra. Isso é maior do que qualquer bem nessa terra. Isso é maior do que qualquer coisa. Mas se isso não enche o seu coração, é porque você é um doente espiritualmente. E você adoeceu ao longo do caminho. E a única pessoa que perdeu com isso é você. E você não tem ideia do quanto Deus quer te abençoar. Mas Ele não pode. Porque a sua preguiça, o seu comodismo, o seu orgulho impede você de receber aquilo que Ele quer te entregar todo dia. E não ache você que porque você está vivendo essa vida miserável, no futuro Deus vai te abençoar tudo aquilo que você deveria receber no passado. O passado, fala para a pessoa do seu lado assim, passou. O passado passou. E você perdeu a vida sentado. Você perdeu a vida assistindo filme sério. Você perdeu a vida numa rede social que não tem fundamento nenhum. E você perdeu a vida reclamando de tudo. E você perdeu a vida se achando melhor do que todo mundo. E você perdeu a vida, perdeu a vida, perdeu a vida. E a vida passou. Tem um homem do seminário, que eu conheci ele nunca me esqueço dele. Eu cheguei no seminário e depois ele chegou e ele falou assim, um dia ele me chamou. Eu gosto muito de conversar e eu conversava com todo mundo. E um dia ele me chamou e falou assim, e ele era bem idoso, ele falou assim, sabe por que eu estou no seminário? Aí eu falei assim, por quê? E aí ele falou assim, eu passei a vida inteira fugindo do chamado de Deus para ser pastor. Para poder ganhar dinheiro, eu ganhei muito dinheiro. Eu dei dinheiro para os filhos, eu tenho uma empresa grande. E agora eu não posso trabalhar. E agora ele falou assim, eu não posso trabalhar. Então aquilo que eu usava para preencher o vazio do meu coração, agora eu não posso fazer. Mas o vazio está aqui. E eu sei que eu passei a vida inteira dizendo não para Deus. E aí ele falou assim, a única coisa que eu quero fazer hoje é estudar os 4 anos e pelo menos terminar o seminário.
Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou doente, não terminou o seminário. Porque algumas pessoas literalmente acham que aquilo que elas fazem ou não fazem nessa terra não tem consequência nenhuma. Eu vou vivendo, me envolvo amanhã, deixo para fazer amanhã, eu não mudo. E elas acham que em algum momento da vida a fada mágica vai aparecer com a varinha de condão e vai, tininim, você tem até meia-noite para realizar os seus sonhos. Na vida real, o número de pessoas que chegam no final da vida com uma vida de fracasso e de sucesso, você acha qual o número que é maior? Você acha que se você continuar nessa vida que você está hoje, você acha que você vai chegar lá como? Você acha que no final da vida Deus vai mudar tudo porque você é especial? Que você é o melhor do mundo? Que você é a melhor do mundo? O ladrão da cruz foi para o céu, mas ele não usufruiu de uma água dessa terra. Essa é a sua história. É assim que você quer terminar? Alguém que até foi para o céu, mas não usufruiu de um momento de oração. O ladrão na cruz não pôde nem orar, não pôde ler a Bíblia, não pôde ter comunhão, não pôde participar da ceia, ele não pôde nada, porque a vida inteira ele rejeitou. Ah, pastor, mas no final ele foi para o céu. É isso que você quer? É isso que você quer? É isso que você quer? Passar a vida inteira rejeitando e no final foi para o céu. Não é isso que eu quero. Mas muitas vezes a gente faz o apelo e algumas pessoas, elas literalmente têm amnésia 1 segundo depois da oração. Elas ouvem um apelo como esse, elas dizem assim, não, eu preciso servir. Elas saem daqui e vão embora, acabou. Não fazem nada. Temos líderes em todas as áreas. Silvano, equipe aí que fecha a igreja, equipe do multimídia, equipe do som, equipe da iluminação, equipe do louvor, equipe de tudo. Seu líder de região, para você se tornar um líder de célula ou ajudar a fazer alguma coisa. Deus te deu um carro, dirige, pega, você sabe dirigir. Esquece, volta para casa, para se sofá e ter uma vida miserável. Eu não me contento com uma vida miserável. Eu quero fazer um convite para você aproveitar o privilégio de cumprir a sua missão e ser abençoado. Eu quero orar por você, feche seus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta, isso que Deus ministrou essa noite inteira no seu coração. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Será que você vai levantar hoje e falar assim, vou procurar o líder ainda desse setor, dessa área hoje? Vou procurar agora no final e vou dizer, conta comigo, quando é que começa o treinamento, o que é que eu preciso fazer, que horas eu preciso chegar? Ou talvez, não, vou voltar, quero voltar a fazer, quero estar lá. Deus me deu a habilidade de ser pedreiro, de pintar, ser eletricista. Deus me deu a habilidade de contabilidade, conta comigo. Deus me deu a habilidade disso, Deus me deu a habilidade daquilo. Fui professora, sou isso. Vou dar aula na obra do Senhor também. O que Deus te deu a habilidade? Deus te encheu de habilidade, de dons, e você está aí desperdiçando a vida, tendo uma vida miserável. Deus não nos chamou para miséria, mas Deus nos chamou para avançar em prosperidade. Deus não nos chamou para o fracasso, Deus nos chamou para o sucesso. E se você é alguém que decide hoje não esperar alguém ir até você, mas ter uma mudança de vida, talvez você está até servindo, mas o coração já está podre, mas você decide hoje levantar os olhos e olhar para o Senhor, e entender que o que você faz é para o Senhor, e as pessoas dessa terra, você precisa amar. Se
se você decide hoje, de fato, se entregar por completo, mas para alguém que vai fazer algo, que vai se envolver em algo, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Quero chamar todos os líderes de ministério, pastores de núcleo, vem aqui na frente, estenda as mãos e comece a orar. Eu quero te convidar, você que ficou de pé, a fechar os seus olhos e a começar a orar e pedir perdão a Deus, porque se você está fazendo mal feito, de qualquer jeito, com o coração sujo ou não está fazendo, só existe uma palavra para você: você está em pecado. Todos os líderes de ministério, pastor de região, fica no canto não, é para ficar aqui no meio. Estenda as mãos e comece a orar. Estenda as mãos e comece a orar. Peça perdão nessa hora, porque quando você não fez e poderia ter feito, Deus ficou esperando que você fizesse. Quando você ficou esperando te chamar, você tentou se colocar como Satanás em um lugar acima de Deus, e Deus não aceita que ninguém suba o trono dele, é só ele senta no trono. Nós imploramos para servir a ele, nós pedimos para servir a ele, nós nos jogamos aos pés deles e pedimos: Senhor, me dê uma chance, me dê uma oportunidade, e você ficou sentado esperando vir até você. Será que você não enxerga? Os anjos olham para você e têm misericórdia, sentem misericórdia da vida miserável que você tem, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, e nunca tem, nunca tem. Pega e o dinheiro some, sua vida está sendo cercada por princípio, aonde aquilo não prospera, você não entende. Vai ficar cego e cega até quando? Você não foi chamado para acumular tesouro nessa terra, você foi chamado para acumular no céu. Mas como é que você vai acumular no céu, se literalmente você não faz nada? Você não faz nada. Para fazer tem que pedir, para fazer tem que implorar. Até quando, diz o Senhor? Até quando você vai ficar assim, fingindo que as pregações não são para você? Até quando, diz o Senhor? Essa é uma noite de mudança. Essa é uma noite de mudança. Não é um privilégio dessa igreja ter você, é um privilégio da sua vida estar nessa igreja e poder fazer algo. Pai, eu quero te agradecer, porque nós podemos te servir. Pai, eu quero te agradecer, porque pessoas que estavam mortas, vivendo em um círculo miserável de maldição, aonde nada prospera, acordando no meio da noite, desesperadas durante o dia, vendo a sua vida parar, agora elas entenderam que aquele que tem, mais será dado, porque ele pegou aquilo que recebeu. Ah, Pai, ele pegou suas habilidades, ele pegou tudo aquilo que Deus deu e ele colocou na obra do Senhor. Ele entendeu que tudo o que fazemos não é para as pessoas dessa terra, mas é para o nosso Deus, é para o nosso Deus. E foi Ele quem nos tirou lá de trás, foi Ele quem nos deu família, foi Ele quem nos enriqueceu de toda sorte de bens. E Pai, nós estamos aqui nessa noite para um motivo: nós estamos implorando ao Senhor, deixe-nos servir ao Senhor. Querido, fale isso comigo, peça ao Senhor: Deus, me deixe te servir. Deus, me deixe te servir. Pai, me deixe te servir. Deus, me deixe te servir mais um dia, mais um minuto, mais um momento. Me deixe te servir. Deus, nós não queremos ficar em casa, frios, mortos na fé, mas nós queremos estar com o coração pegando fogo pela Tua presença. Nós queremos ser o exemplo da nossa família e não usar qualquer desculpa para não te servir ou estar na tua casa. Mas nessa noite, Pai, tenha misericórdia, porque como o Senhor disse para Samuel, o Senhor olha o coração do homem. O Senhor olha
o coração da mulher. E eu creio que nessa noite muita coisa mudou na nossa vida. E isso é um privilégio para nós poder te servir de verdade, para a glória do nome de Jesus.